Então, vamos dar início ao nosso seminário da disciplina Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. Eu sou o professor Alexander Souza do Carmo, professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e da pós-graduação em Economia também da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, a apresentação, eu tentar apresentar em torno de 40 minutos e deixar aí uns 20 minutos para a gente responder algumas dúvidas, né, que tiverem. E eu busquei trazer alguns elementos lá da apostila, né, do material básico, e complementei com alguns outros elementos que não estão na apostila, tá? Mas para complementar mesmo. Então, a nossa ideia inicial, né, é tentar responder essa pergunta aqui, tá? Indicadores sociais, o que são e para que servem? Então, para que a gente estuda indicador? Por que é importante por que é importante aprender sobre indicadores, tá? Então, para tentar responder essa pergunta, eu gostaria que todos olhassem essa foto e refletissem um pouco sobre ela. Então, se olharmos com atenção, essa foto eu retirei lá da apostila, tá? Então, se a gente olhar, a gente percebe o seguinte, né, que eu acho que todos concordam que essa foto foi tirada de uma comunidade carente. Então, a gente vê aí pelas casas, né, com madeiras, com pedaços de telhas, aí você vê a parte do... Provavelmente não tem tratamento de água, você pega o esgoto ali a céu aberto, as crianças com as roupas bem usadas, né, bem descalças ali andando por esse esgoto a céu aberto, ou seja, então, basicamente, quase todo mundo concorda que essa foto foi retirada de uma comunidade carente. A ideia dos indicadores, né, de trabalho com indicadores, para que é? Para a gente tentar transformar o que nós estamos vendo aqui com nossos olhos, tentar refletir isso aqui em números, certo? Então, tentar refletir isso aqui em números. Provavelmente, se nós formos tirar alguns dados dessa comunidade, a gente vai perceber o seguinte: provavelmente a taxa de cobertura de água vai ser baixa, muito abaixo da média. Provavelmente, se for fazer as crianças vão ter desnutrição ou vão estar fora da escola, né? A renda dessa comunidade é pessoal com a renda baixa. Ou seja, então, os indicadores, eles vão tentar traduzir essa realidade com números, tá certo? Então, por que isso é importante? É claro que quando um gestor, né, vai tentar pensar numa política pública, ele vai ter que ter os dados na mão para, a partir do conhecimento dos dados, ele elaborar essa política pública na sequência para tentar transformar a realidade dessa comunidade. Tá? Então, essa é a questão, a importância de trabalhar com indicadores, né? É tentar traduzir uma realidade por meio de números. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo de indicadores aplicados sociais aqui, né, para uma comunidade. Mas você pode utilizar indicadores para compreender a realidade da economia de um país, ou outras, do município, do estado, e assim vai, né? Então, por isso que os indicadores sociais e econômicos, no caso estou falando sociais aqui primeiro, são muito utilizados na gestão pública, né? Então, se eu for traduzir isso aqui, então, no campo aplicado das políticas públicas, os indicadores sociais são medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou demanda de interesse programático na área social. Tá? Então, esse conceito tirei lá da apostila. Então, é mais ou menos isso que eu falei, tentar traduzir em números, né? Uma determinada realidade. E aqui a questão que é interessante é operacionalização de um conceito abstrato, né? Porque quando a gente fala o seguinte, né? Essa sociedade, a comunidade que eu acabei de mostrar, posso falar que é uma comunidade pobre, né? A gente vê ali a foto retrata isso.
Mas o que é a pobreza, né? Como é que a gente pode mensurar essa pobreza? Né? Então, isso na economia a gente fala de proxy, né? Ou seja, qual o indicador, só respondendo aqui o Douglas Carneiro, aqui todos os slides aqui eles vão ser colocados lá na plataforma, tá? Isso já conversei com o pessoal no TEAD, depois da apresentação os slides já vão estar lá na plataforma. Então, a ideia é essa, a gente trabalha com proxies, né? Daqui a pouco a gente pega o conceito de pobreza, tá? Mas o que é a pobreza? Como é que eu posso mensurar a pobreza? E aí, a gente, para mensurar a pobreza, nós trabalhamos com indicadores. Então, a gente pode utilizar indicadores de renda, desemprego, né? Questão da serviços públicos e assim vai, né? Então, tem vários outros indicadores que nós podemos utilizar para tentar mensurar, digamos assim, a pobreza, né, de uma comunidade, de um país, de um município, né, e assim por diante. Então, como eu falei, então, se você for pensar o seguinte, né, vamos supor que o gestor público, a ideia do gestor público é elaborar uma política pública para melhorar a condição de vida de uma comunidade, daquela comunidade que apareceu na foto ali, tá certo? Então, para tentar, como eu falei, os indicadores eles são utilizados para traduzir aquela realidade em números. Então, quais indicadores que nós poderíamos utilizar para compreender aquela realidade, né? Então, aqui tem um esquema aqui do lado que foi retirado também na slide, né? Então, você pega aqui as condições de vida da pessoa, né? Então, a questão de moradia, né? Então, a gente qual o indicador que eu poderia utilizar para entender as condições de moradia do pessoal que vive naquela comunidade? Então, ele dá um exemplo aqui, ó, taxa de cobertura de rede de abastecimento de água ou esgoto, né? Então, claro que aqui é um exemplo, eu poderia utilizar outros indicadores, tá? Situação de saúde, taxa de mortalidade infantil, né? Poderia utilizar também alguns índice de desnutrição, alguma outro indicador, né, também para ver a questão de saúde. Perfil educacional, taxa de evasão escolar, ou nós poderíamos utilizar também distorção idade-série, provavelmente naquela comunidade que eu acabei de mostrar, pode ser um indicador bem alto, porque as crianças podem, às vezes, ajudar os seus pais, né, a trazer renda para casa, né, vender bala ou catar latinha, alguma coisa assim, né, e às vezes a criança acaba abandonando a escola, então provavelmente naquela comunidade tem uma alta evasão ou uma grande distorção de idade séria. Questão inserção ocupacional, né, taxa de desemprego ou alguma taxa o nível de renda do pessoal, né? Então, você vê que, provavelmente, para aquela comunidade, esses indicadores aí eles vão estar muito abaixo da média, né? E que vai nos mostrar que realmente aquela comunidade é uma comunidade carente e precisa de uma intervenção do Estado. E aí, o gestor público ele pode elencar, né, em qual área qual é a área prioritária para executar uma política pública. Então, essa é algum exemplo que ele dá aqui, um esquema, né, onde nós poderíamos utilizar alguns indicadores para compreender uma realidade de uma determinada comunidade. Então, né, como eu falei, um diagnóstico socioeconômico que se propõe a ser útil e propositivo para políticas públicas deve se caracterizar como um estudo da situação social de uma determinada população, com textos descritivos ou analíticos, tabelas de dados, cartogramas, indicadores específicos, voltados a subsidiar um ou mais programas sociais já previamente delineados, tá? Então, essa aqui é a principal função dos indicadores. Compreender uma realidade por meio dos números e, a partir dessa compreensão, propor políticas públicas para tentar transformar
essa realidade. Uma outra questão que pode ser feita também, que está muito em voga atualmente, é a própria análise ou avaliação da política pública. Porque depois que a política pública é executada, né, muitas pessoas hoje em dia estão estudando isso, né? Como que se avalia essa política para saber se ela está atingindo os objetivos propostos. Né? Mas como eu até tenho alguns trabalhos de avaliação com política pública, se alguém quiser me perguntar depois da apresentação, eu posso falar um pouquinho, mas eu não coloquei aqui na apresentação porque a apresentação, a disciplina não se trata de avaliação de política pública, mas sim de elaboração de indicadores. Né? Então, um outro indicador também muito útil, né, para a gente entender um pouco a condição de vida de um país, de um município, é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, só explicando a diferença, né, entre o Índice de Desenvolvimento Humano e esses outros indicadores que eu mostrei no slide anterior, né, taxa aqui de cobertura de rede de água, taxa de mortalidade infantil. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é o índice que a gente chama que é o índice sintético, tá? Porque ele é composto por outros índices, né? Então, você tem vários índices, e aí depois você faz toda uma metodologia de cálculo, aí gera o Índice de Desenvolvimento Humano. Os índices do slide anterior, a gente chama que é o índice analítico, né? Que é um índice de caráter mais específico. Né? O Índice de Desenvolvimento Humano é um índice sintético. Por quê? Porque o IDH ele é composto por 3 outros índices. Né? É o índice que mede renda, é um que mede educação e o outro que mede longevidade, que é a saúde. Então, cada dessas 3 áreas, né, a renda, educação e saúde, tem um peso de 1/3 na mensuração do índice de IDH. Tá? Então, o índice de IDH ele é interessante porque quando você sintetiza 3 outras áreas num único índice, e por meio desse índice você pode fazer comparativos, né, entre municípios. Ele é muito utilizado por países, mas também foi adaptado para municípios. Então, você pode, por meio do IDH, compreender, por exemplo, a realidade, né, dos municípios, fazer saber qual município é mais desenvolvido ou menos desenvolvido, e assim vai. Né? Eu passo só para ilustrar um pouco o IDH. Então, o IDH ele varia do 0 até 1. Então, quanto mais próximo do 0, pior ou seja, menos desenvolvido é o município. E quanto mais próximo de 1 é o IDH, mais desenvolvido é o município. Tá? E dentro desse 0 e 1 tem alguns estratos, tá? que a gente pode dividir o IDH. Tá? Então, do 0 até o 4,9, até o 0,499, o IDH é muito baixo. Do 0,5 até o 0,599 é baixo. Do 0,6 até o 0,699 é médio. 0,7 até o 0,799 alto. E 0,8 até 1 é muito alto. Né? Então, se a gente for... Aqui tem um índice IDHM, né, para os municípios do Paraná. Esse aqui é para o ano 2010, aqui foi calculado o IDH. O IDH, eu vou falar isso mais para frente, mas o IDH ele é calculado com base nos dados obtidos no censo. Então, por isso que o IDH, você consegue IDH só em 10 anos. Né? Então, aqui tem o IDH para 2010, tá? Então, a gente percebe que a distribuição, né? Então, quanto mais escuro é o município, mais desenvolvido ele é. Quanto mais claro, menos desenvolvido, obviamente. Então, você pega aqui o muito alto, né? O Paraná tem 399 municípios, então a gente pega aqui que tem 2 municípios que têm o IDH muito alto, né? Que aqui é Curitiba e Maringá, aqui, né? Então, o alto, nós temos 157 municípios, tá? Então, eu não sei se todos estão em Ponta Grossa, acho que a maioria tem em outras cidades, mas eu estou falando de Ponta Grossa. Ponta Grossa está aqui, e o IDH-M de Ponta Grossa 0,763, tá? Então, é considerado alto. E aí, depois tem o médio, 234 municípios.
aí, né, que é a maioria. Aí você tem o baixo, né, e aí que são 6 municípios. Uma curiosidade sobre o IDH, pessoal, que é muito estudado dentro da área de economia regional, só por curiosidade mesmo, a gente estuda muito lá na economia regional a distribuição desses dados, tá? Como assim, né? A gente, já olhando assim, só uma visualização bem rápida nos dados, a gente observa o quê? Que os municípios mais desenvolvidos, né, que a distribuição do IDH, ela não é aleatória no espaço. Né? Como assim não é aleatória? A gente observa, ou seja, a gente fala que tem formação de clusters ou agrupamentos. A gente vê aqui, ó, algumas regiões, vários municípios com IDH alto, rodeados de municípios também com IDH alto. Aqui você pega essa região aqui de Curitiba, Ponta Grossa, aqui então você pega regiões com IDH alto, rodeado por municípios com IDH alto também. E aqui você também vê, ou seja, então você vê formação de clusters, né, no espaço. Tá? Então a gente estuda o porquê que isso ocorre. E isso é muito comum dentro da economia, tá? Essa aglomeração. Por quê? Porque às vezes uma empresa ela se instala num município e às vezes ela começa a comprar insumos, né, de fornecedores dos municípios vizinhos, e aí isso, né, às vezes pessoas do município vizinho vão trabalhar na empresa que está num outro município, ou seja, então eles ganham o salário do município e gastam no município deles, né, aquele movimento pendular, né, que é chamado, e aí acaba que o desenvolvimento de uma cidade acaba influenciando no desenvolvimento da cidade vizinha. Então, por isso que é muito comum a gente observar esses clusters aqui, né? Então, a gente busca estudar o porquê que isso ocorre e quais são os determinantes desse processo, tá? Então, isso é mais por curiosidade. Então, a gente observa que quando você pega o IDH, tá? Então, esse IDH ele não se distribui de forma aleatória no espaço. Tá? Você vê formação de clusters no espaço, onde aí você vê o grande clarão aqui no meio de municípios com IDH médio. Né? Então, aqui, ó, né? Aqui embaixo, ó, municípios com IDH médio rodeados por municípios também com IDH médio. Tá? E aí, né, como desenvolver esses municípios? Né? Então, aí vem aquela perguntinha lá, que aí os gestores públicos, né, tentam responder, né, por meio de políticas públicas. Tá? Tentar melhorar essa realidade desse município por meio de políticas públicas. Né? Mas, às vezes, não é tão fácil assim. Tá? Não é tão fácil assim. O governo do estado, nos últimos anos, lançou um programa chamado Paraná Competitivo, né, para tentar atrair indústrias aqui na região. E a gente fez um estudo e viu que da região que mais se beneficiou do Paraná Competitivo foi justamente essa região aqui, ó, de Curitiba, de Ponta Grossa, tal, aqui, né? Então você vê, por exemplo, algumas empresas que produzem caminhões, tal, se instalando em Ponta Grossa, tudo, né? Resultado desse programa Paraná Competitivo, né? Mas por que as empresas veio aqui para Ponta Grossa e não foi aqui no meio do estado, né? Então tem algumas questões, né, que fazem as empresas se instalarem aqui. Né? Uma delas é o conhecido entroncamento rodoferroviário de Ponta Grossa. Você consegue escoar a produção fácil para São Paulo, está próximo do mercado consumidor de Curitiba, tem o porto de Paranaguá aqui próximo, então você consegue escoar a produção, né, para exportação. Ou seja, então essa região aqui, ela tem algumas vantagens competitivas, né? E isso acaba influenciando a instalação da empresa nesses setores aqui, nesses municípios aqui. Tá? Uma empresa que se instala aqui no meio, né, às vezes ela pode ficar muito longe, né, do porto, muito longe de outros mercados, então, às vezes desenvolver algumas regiões assim não é tão simples assim. Tá? Tá, e aí a grande questão depois de entender os indicadores, por que eles são importantes, como é que a gente pode baixar os indicadores? Então, hoje é muito
É muito fácil trabalhar com os indicadores, né? Você tem, hoje em dia tem vários sites que disponibilizam esses indicadores que a gente pode utilizar para trabalhar. Então, tem IBGE, tem o IPEA, tem a PNUD, DataSUS, né, dados da saúde. Então, tem vários sites aqui utilizados na apostila, tá? Mas coloquei aqui. Então, tem vários sites que a gente pode trabalhar. Então, eu deixei como sugestão aqui também, que não está lá na apostila, o IPARDES, tá? É um Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social. Aqui, esse aqui tem, eu vou disponibilizar essa apresentação lá na plataforma, e eu coloquei um link aqui, já está, tudo isso aqui, tem vários links aqui que eu coloquei para facilitar a vida de vocês, tá? Então, se apertar aqui, vai aparecer, vai cair lá no site do IPARDES, e o IPARDES é bem interessante, por quê? Porque o IPARDES, ele tem aqui é o site do IPARDES, e aqui tem os cadernos municipais, que você pode selecionar qualquer município do Paraná e tem lá um arquivo em PDF com vários indicadores do município. Tá? Então, o IPARDES, ele praticamente ele compilou, ele pegou todos esses indicadores aqui do IBGE, do IPEA, PNUD, ele pegou todos esses indicadores aqui, compilou num caderno, né, municipal, e ele disponibiliza lá no site do IPARDES. Então, se vocês quiserem fazer igual lá, a segunda atividade da disciplina aqui de indicadores, é elaborar um boletim, né? Então, lá no IPARDES, vocês podem encontrar informações que vocês podem utilizar depois na elaboração do boletim, ou, se quiserem, mais para frente, no trabalho de conclusão de curso, utilizar lá as informações do IPARDES para fazer, né, o trabalho de conclusão do curso. Então, o IPARDES é uma fonte importante de dados, tá, aqui para os municípios do Paraná. Então, não está lá na apostila IPARDES, então achei interessante colocar aqui para vocês. Talvez muitos não soubessem que o IPARDES faz isso, tá? E aí, né, falar um pouco lá da pesquisa, tá? Essa pesquisa censitária. Por que é importante falar dela? Porque o ano que vem vai ser realizado o censo no Brasil, né? Então, interessante, o primeiro censo foi realizado em 1872, né? E o censo lá no início, lá, né, em 1872, até engraçado, né? Assim, trabalho, né? Imagina, em 1872 fazer um censo, claro que a população era bem menor do que agora, mas o trabalho que as pessoas tiveram de tabular esses dados e fazer a contagem, tudo, né? Quando eu olhei esse número, eu fiquei pensando nisso, né? Trabalho que tiveram. Só que lá no início, em 1872, o censo ele era voltado mais para contagem mesmo da população para fins militares e fiscais, né? Só que hoje em dia, né, o censo ele serve muito mais para fazer a contagem da população. O censo ele permite você ter uma radiografia do Brasil. Então, tem muito mais informações do que apenas a contagem da população. E vários indicadores são derivados do censo, né? Como eu falei ali há pouco, né, o IDH, por exemplo. O IDH, a partir do censo, mensura-se os IDH municipais, né? E tem vários outros indicadores que podem ser calculados a partir do censo demográfico do IBGE. Tá? Então, aqui eu deixei um link, né? Aqui tem um link que clicando, entra lá no site do IBGE, que fala mais sobre o censo e a sua importância. Tá? Então, o censo, como eu falei, ele vai ser aplicado esse ano, para ter sido feito ano passado, mas por conta da pandemia e tudo, ele foi transferido para esse ano, entre os meses de agosto e outubro. Então, a ideia é aplicar esse censo em 71 milhões de domicílios, né? E o questionário base tem 26 questões. Tá? E é interessante que para 10% dessa população vai ter uma amostra, né? 10%, onde essa amostra de 10%, o questionário vai ser maior, vai ser de 76 questões. Né? E aí, esse questionário mais abrangente vai ter várias características, né? Do município,
do domicílio, étnico-racial, entre outros, tá? Então, para 10% da população, o questionário vai ser mais abrangente, tá? Então, pode ser que algum de vocês aí tenha que responder um questionário maior, de 76 questões, tá? Então, se o pessoal do IBGE bater lá na casa de vocês, atendam e respondam lá com carinho, tá? Porque isso é extrema importância, tá? Porque é a partir do censo que indicadores são criados e a partir do entendimento desses indicadores, políticas públicas são executadas, né, para transformar uma realidade. Tá? Tem algumas perguntas aqui, depois que eu terminar eu tento respondê-las, tá, pessoal? Aí, além do censo, tá? O censo, como eu falei, a ideia é fazer o censo em 10 anos, e só que nesse meio tempo, né, entre esses 10 anos, a gente precisa compreender a realidade, né? Então, o IBGE, além dos censos, ele também ele faz a pesquisa nacional por amostra domicílio. No início era a PNAD, né, Pesquisa Nacional por Amostra Domicílio, e a partir de 2012 ganhou esse nome contínuo, tá? Então, Pesquisa Nacional por Amostra Domicílio Contínuo, tá? Então, essa pesquisa ela é muito importante também, porque ela costuma acompanhar as flutuações da economia, né, de curto, médio e longo prazo, da força de trabalho e outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. Tá? Então, a PNAD ela foi criada em 67. Então, a ideia era fazer um levantamento para indicadores sociais do país. E em 2011, como eu falei, ela foi em caráter experimental, foi implementada a PNAD contínua, e a partir de 2012, em caráter definitivo. Então, essa pesquisa, aqui tem mais um outro slide, fala um pouco melhor. Então, a periodicidade dela, como ela passou a ser contínua, essa periodicidade mensal, ela substituiu a pesquisa mensal do emprego. Tá? Então, agora não existe mais essa pesquisa mensal do emprego, até é citado na apostila, essa pesquisa mensal do emprego ela foi substituída pela PNAD contínua. Então, todo mês a PNAD ela solta informações sobre o mercado de trabalho. Tá? Então, ela também tem periodicidade trimestral, relacionada à força de trabalho para todos os níveis de divulgação da pesquisa, anual para outras informações, né? E também algumas informações são variáveis, né? Como algum tópico, alguma coisa assim, que ela é alguma coisa mais específica, né? Então, por exemplo, até teve alguma pesquisa sobre Covid, né? Durante algum tempo, o pessoal do IBGE entrava em contato comigo para responder sobre Covid. Então, essas algumas coisas variáveis, às vezes, eles colocam aqui alguns temas variáveis, né? Também é efetuado dentro da PNAD, então a PNAD contínua. Também é mais uma base de dados em que vocês podem obter informações para alimentar lá o boletim que vocês vão fazer lá na segunda avaliação ou o trabalho de conclusão do curso. Além da PNAD, né, da PNAD contínua, outras pesquisas importantes também que são feitas regularmente é a pesquisa do orçamento familiar. Então, essa pesquisa ela também é de suma importância, ela avalia as estruturas de consumo, de gastos, de rendimentos e parte da variação patrimonial das famílias, oferecendo um perfil das condições de vida da população a partir da análise do orçamento doméstico. Essa pesquisa aqui, a importância dela, claro, a gente consegue, através da pesquisa de orçamento familiar, nós conseguimos compreender como se dá a estrutura de consumo das famílias e compreender como que a estrutura de consumo muda entre as regiões. É possível compreender isso, né, com
com a pesquisa de orçamento familiar. E, além disso, a pesquisa de orçamento familiar ela serve para calcular índices de inflação. Você pega, por exemplo, o IPCA, que é o índice de inflação de referência da economia brasileira. Para calcular o IPCA, a gente precisa saber o seguinte, qual que é a cesta de consumo das famílias, né? Quanto que as famílias gastam, em média, com transporte, com energia elétrica, com educação, com saúde, com vestuário, né? Então, a gente precisa calcular esses pesos aí para poder calcular a inflação, né? O índice de inflação. E esses pesos, eles são calculados com base na pesquisa de orçamento familiar. Tá? Então, por meio da POF, a gente consegue calcular esses pesos e, a partir do cálculo dos pesos, consegue-se calcular o índice de inflação. Tá? Então, essa é a importância também dessa pesquisa de orçamento familiar. Aí uma outra pesquisa também, bem interessante, pesquisa de informações básicas municipais. Então, essa pesquisa aqui, ela faz um levantamento de informações sobre a estrutura, a dinâmica, o funcionamento das instituições públicas municipais, tendo como unidade de investigação o município e como informante principal a prefeitura, por meio de diversos setores que a compõem. Então, aqui, aqui também deixei um link, né, lá para o site do IBGE, onde tem esses dados. Aqui é bem interessante, tá? Acho que esses dados municipais é uma fonte riquíssima de trabalhos. Por exemplo, dá para tentar fazer trabalhos de como que esses indicadores evoluíram ao longo do tempo. Né? Será que a gestão municipal melhorou ao longo do tempo com base nesses indicadores? Né? Tentar verificar isso ao longo do tempo ou comparação entre municípios. Né? Então, eu acho que essas informações aqui dá para fazer diversos trabalhos. Então, é muito... Hoje em dia, a riqueza de dados é muito grande. Tá? Então, fazer trabalhos de conclusão de curso aqui com indicadores, dá para fazer vários trabalhos. Então, tem indicadores econômicos. Tá? Então, eu falei bastante de indicadores sociais, tem indicadores econômicos. Uma fonte bem importante, indicadores econômicos, você pode ter aqui no IPEA Data, que também tem um link para o site do IPEA. Só que o IPEA, eles são indicadores mais, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais agregados, tá? Isso dá para encontrar até por estados, ou por Brasil, tá? Talvez seja mais difícil desagregar por município, tá? Então, se for para trabalhar com município, talvez é mais interessante trabalhar com os dados do IPARDES, né? Do IBGE e tal. Aqui no IPEA Data, eu acho que é mais complicado tirar dados do município. Tá? Porque, por exemplo, você pode fazer um trabalho, né? Eu acho que um trabalho, um tema, assim, né? Para quem... Por exemplo, como que a Covid, né, impactou a dinâmica de alguns municípios, né? Às vezes a gente pega para o Brasil, tem vários trabalhos da mídia, tudo informa lá como é que o Brasil está, né? Agora, por um município, né? Às vezes o município que vocês moram aí, como é que a pandemia afetou o município de vocês, né? Em relação ao mercado de trabalho, quantas pessoas perderam o emprego, né? Como isso impactou o nível de renda, como que a pandemia afetou a questão fiscal aí do município, né? A arrecadação de impostos, né? A questão de inadimplência, ou seja, você pode... Isso dá para fazer vários trabalhos com isso, né? Vários trabalhos. E aí, a partir desses dados econômicos, dá para a gente construir alguns boletins de conjuntura. Tá? Quando eu falo boletim de conjuntura, assim, é algo mais do que está acontecendo agora, assim, nos últimos 3 meses, 6 meses. Né? Não vai fazer boletim de conjuntura, pegar dados de 3 anos atrás, que não é conjuntura. Né? Então, aqui, esses boletins, por que eles são importantes? Né? Então, até a atividade 2 aí da disciplina é tentar fazer um boletim. Né? Então, esses boletins de conjuntura eles são elaborados por diversas instituições, são documentos de importante leitura para manter-nos atualizados
com relação à evolução recente da economia e das perspectivas da mesma para os próximos meses. Tá? Então, na medida em que traz as interpretações de técnicos especializados quanto a um conjunto amplo de indicadores regionais, nacionais ou internacionais, expressa sobre a forma de números, índices, taxas, variações mensais e taxas dessazonalizadas. Então, a ideia, né, então, que tem lá na segunda atividade é tentar trabalhar com indicadores. É claro que aqui lá não está muito fechado como deve ser o boletim, tá? Porque eu acho que cada um pode trabalhar com a sua criatividade, né? Ou seja, alguém pode focar mais, fazer um boletim mais focado na questão fiscal do município, por exemplo, né? O outro fazer um boletim mais focado no mercado de trabalho. Um outro pode pegar um boletim mais falando um pouco de várias coisas, né, sobre a questão fiscal, sobre mercado de trabalho, sobre a questão do comércio internacional, sobre outras coisas. Ou seja, aí vai depender, né, da visão de cada um. Às vezes alguém pode trabalhar numa prefeitura e pode ter fácil acesso aos dados, então pode fazer um boletim, né, retratando como é que a pandemia, como é que está a questão fiscal do município ao longo do último ano e tal, né? Então, acho que cada um pode usar a sua criatividade, tá? Aí tem vários boletins aqui que são feitos, né, que vocês podem utilizar como exemplo. Então, que são divulgados, né, na mídia regularmente. Então, tem vários boletins, né? E puxando um pouco a sardinha para o meu lado, então tem o núcleo que eu faço parte, Núcleo de Economia Regional e Políticas Públicas. Aqui a gente, no NEREP, a gente tem vários boletins aqui que a gente faz. Então, sobre inflação de cesta básica, dinâmica do emprego aqui dos Campos Gerais e tal. Então, aqui também tem um link lá para o site do NEREP, que vocês podem, então, entrar lá e baixar esses boletins. Tem vários boletins, tá? Então, que vocês podem baixar para dar uma olhada, para ver como exemplo. Tá? Então, a questão do boletim, né, então, como eu falei para vocês, é tentar traduzir em números agora econômicos a realidade que vocês podem trazer do município de vocês, do estado do Paraná ou do Brasil. Tá? Só que eu acho mais interessante, eu acho que para o Paraná e para o Brasil já tem muita gente que faz, né? Eu acho que o município de onde vocês estão alocados, de onde vocês moram, onde vocês residem, às vezes tem poucas informações sobre ele, né? E às vezes, então, eu acho que nesse boletim vocês podem trazer à luz esses dados, né? Pegar informações do município para fazer o boletim. Claro que às vezes, quanto mais desagregados são os dados, mais difícil é de achá-los. Então, por isso que eu sugeri até ali o IPARDES ou entrar diretamente no site da prefeitura, né, para tentar baixar esses dados aí, para elaborar o boletim. Então, lá no site do NEREP, tem lá alguns boletins que podem ser utilizados como exemplo, né, para vocês se motivarem para fazer o trabalho aí de vocês. Bem, pessoal, então, tentei fazer uma apresentação aí de 40 minutos, tá? Fiquei a 2 minutos abaixo, e vou deixar esses últimos 20 minutos aí dessa hora que nós temos para tirar algumas dúvidas e responder algumas coisas, tá? Então, aqui já tem algumas perguntas aqui no chat, né? Então, uma pergunta aqui do Leonardo Pacheco: é possível que a União tenha tentado postergar o censo para evitar o desperdício político? Olha, pode ser, não estou lá nos bastidores, é difícil a gente falar, né? É claro que se você também tem todo um contexto, né? O ano passado nós tínhamos uma pandemia do Covid-19, onde poucas pessoas, a gente sabia muito pouco sobre o vírus e tinha várias medidas de restrição, né? De circulação de pessoas e tudo. Então, naquele momento era bem complicado fazer mesmo um censo, né? Colocar pessoas na rua para entrevistar e tal. Então, ao meu ver, foi uma medida acertada, postergar para um ano, né?
Então, esse ano, embora ainda nós estejamos numa pandemia, mas até lá agosto e tal, espera que mais pessoas sejam vacinadas e o cenário seja melhor. E também hoje em dia se conhece mais o vírus, né, do que conhecia lá atrás, né? Então, ao meu ver, foi uma medida naquele momento, foi uma medida acertada, né, postergar para o ano 2021. Agora, se foi também, teve questões políticas no meio, né, que digamos assim, incentivou, né, esse adiamento do censo, isso já eu não consigo dizer, né. Porque os dados do IBGE, olha, Leonardo, eu não sei te informar, tem que pesquisar, né, para ver sobre isso, né. Eu não, eu não sei te informar desde 2019. Também pode ter sido por questão da pandemia, ou sei lá, como eu falei também, pode ser questões políticas, pode ser também, né? Às vezes os dados não estão lá muito legais e não é interessante mostrar naquele momento, não sei, né? Também seria aliviando da minha parte falar isso, né? Mas cravar isso, né? Não tenho certeza. Então, também não sei, tem que investigar o porquê, né? Os dados, né? Por que não estão sendo atualizados, né? Então, isso eu realmente não consigo te precisar o porquê que isso ocorre. Tá? Minha área, embora eu trabalhar um pouco com indicadores, mas minhas pesquisas, elas são mais na área de comércio internacional. Tá? Então, eu gosto de analisar, por exemplo, eu gosto de analisar como que se dá a inserção internacional do país, né, no comércio internacional. Não só do país, como do município também. Então, se vocês entrarem lá no site do NEREP, lá que eu comentei com vocês vão ver que alguns boletins lá que eu fiz são sobre comércio internacional. E os dados que eu utilizo são do Comex Stat. Tá? Comex Stat. Então, se ver aqui, ó, Comex Stat. Então, esses dados do Comex Stat, eles são atualizados mensalmente. Então, assim, quando eu quero fazer alguma análise sobre comércio internacional, eu nunca tive problema de obter os dados, tá? Então, com esses dados, eu consigo ver, por exemplo, se um município está crescendo, aumentou as exportações ou diminuiu, qual produto que exportou, quais são os seus principais parceiros comerciais. Eu consigo ver tudo isso. Tá? Eu consigo ver por município, estado e até pelo Brasil. Tá? Então, eu quero fazer um boletim sobre a inserção internacional do meu município. Lá. Você pode verificar lá. Né? Se o teu município exporta, quais produtos exporta, para quem exporta e como que está ocorrendo a inserção internacional do seu município ao longo dos últimos 3 meses, né? Fazer um comparativo em relação aos 3 meses do ano passado, né? Então dá para fazer esse paralelo aí, tá? Tá. Aí ali tem um outro site que tem um outro banco de dados que eu posso falar para vocês, que é o da RAIS, tá? Relação Anual de Informações Sociais, que a RAIS, você tem a RAIS e o CAGED, tá? Que às vezes o IPARDES, ele faz o caderno municipal, só que é bom se perguntar isso, que o caderno municipal, assim, ele é mais uma fotografia, né? O caderno municipal não é atualizado mensalmente, né? Então, ele é feito o caderno municipal e aí depois, acho que de um ano que ele é atualizado. Então, ele não é atualizado mensalmente. Se eu quero saber, por exemplo,
quantos empregos o meu município criou, quantas pessoas foram mandadas embora. Aí dá para utilizar esse RAIS e o CAGED aqui, tá? Tá, então o RAIS e o CAGED, então esse vagas de emprego, que o Leonardo está perguntando, vagas de emprego por área de atuação em cada um dos... Aqui você pode pegar o RAIS e o CAGED. Só que o RAIS e o CAGED, eles são mais empregos formais, tá? Com carteira assinada. Só que aí você consegue saber, por exemplo, quantos empregos com carteira assinada foram criados no seu município, quantos foram, né, o saldo do emprego, quantos foram criados, quantos foram eliminados e tal. Brasil casado por Covid. Então tem uma pergunta aqui do Douglas Canes, indicador direto à habitação, coitado. Acho que deve ser no IBGE, você deve encontrar esses dados, Douglas. Converso que esses indicadores sociais, tem uma outra professora lá no nosso núcleo que trabalha com esses indicadores sociais que ela pega esses dados, tá? Eu, como eu falei, trabalho mais com comércio internacional e aí eu pego dados do Comex Stat. Então tem a pergunta da Tamires, né? Eu tenho uma dúvida sobre a elaboração do boletim para o trabalho no Brasil causado pela Covid, vou saber se sincero os termos indicados no enunciado. Sim. Não, Tamis, como eu falei, o boletim, assim, o boletim é uma coisa bem simples, tá? Assim, umas 2, 3 páginas, assim, pelo menos. Porque se você escrever um troço muito grande, não é um boletim, ele vira um relatório, vira um artigo, vira outra coisa, né? Então, eu acho que você pode pegar o mercado de trabalho e colocar ali, né? Qual o emprego criado, saldo, né? Então é mais nesse sentido, tá? É claro que você pode pegar depois, se você gostar muito do tema, você pode até transformar o boletim num trabalho de conclusão de curso, né? Então, isso também é uma questão que dá para se pensar. Mas o boletim é uma coisa mais simples, assim, pegar assim, o que aconteceu no mercado de trabalho no meu município, ou no Brasil, né? Sei lá, quais regiões que criaram mais emprego ou criaram menos emprego, e assim vai, né? Então, lá, o professor, sobre o boletim de cultura como turismóloga, claro, né? Então, isso que eu falei. Eu sei que a turma aqui ela é muito heterogênea, né? Cada um tem uma formação diferente. Então, por isso que eu não falei muito assim, o boletim tem que ser desse jeito aqui. Porque, claro, senão eu ia viesar muito para a minha área, que é de economia, mas tem muitos de vocês não são formados em economia. Então, vocês podem fazer o boletim na área de vocês. Então, é justamente isso, Raquel. Assim, qual que é o efeito, sei lá, como que se deu o setor de turismo, a pandemia impactou o setor de turismo. Perfeito, você pode pegar ali, né, como é que foi, e né, quem foi mais afetado, como e tal, né, e aí você fala sobre esse setor, né, então você foca nele, né, exatamente. Exato, Jaime. O ideal é ter um objetivo. Claro, tipo, o que eu quero analisar, né? Como você falou lá, eu quero entender assim, como que quero, por exemplo, eu quero puxar para minha área, como que o Covid afetou, a pandemia afetou as exportações aqui de Ponta Grossa, né? Então eu posso olhar lá, comparar, por exemplo, os 5 primeiros meses desse ano com os 5 primeiros meses do ano passado, ou os últimos 3 meses, para ver se tem alguma tendência de crescimento ou decréscimo, né? Aí eu vou pegar os dados de exportação, importação, posso desagregar por produto, né? Então aí você vai ter que, sim, eu tenho um objetivo e a partir daquele objetivo eu corro atrás dos indicadores. Exatamente, essa que é a ideia, né? Então, para você tentar
explicar aquela realidade com números. É exatamente isso. Né? Porque, como eu falei, hoje em dia a gente tem muitos indicadores, muitas informações. Então, se você não tiver sobre o que você vai falar, você vai jogar um emaranhado de coisa lá e que não vai falar nada com nada. Então, é interessante você focar. Eu quero falar sobre o mercado de trabalho. Então, você pode pegar lá quantas pessoas, quantos empregos foram criados, quantas pessoas perderam emprego, qual tipo de perfil, né, que mais perdeu emprego na pandemia, qual que menos perdeu. Então, você pode colocar ali, né? Então, você pode focar focar sim, né? Então, é bem isso. Você tem o objetivo e a partir do objetivo que você tem, você começa a coletar os indicadores para tentar atingir aquele objetivo. É justamente isso. Da habitação, eu acredito que sim, né? Como eu falei, esses indicadores assim sociais eu trabalho pouco com eles, mas eu acredito que consegue. Né? Às vezes uma busca rápida, né, no Google ali a gente já vai para onde. Deixa eu ver aqui só. Tem os dados da habitação aqui no IBGE, que deve entrar aqui. Eu não sei se esses dados de habitação, eles são, como é que eu posso dizer, são atualizados assim com tanta frequência para elaborar um boletim, né? Para elaborar um boletim, eu só tenho essa dúvida. Né? Então, essa que é a dúvida que eu tenho, né? Eu acho que, porque o boletim seria dados mais, digamos, mais atuais, assim, da pandemia. Tá? Então, por exemplo, igual a outra, a Raquel comentou, né? De turismo, assim, pô, perfeito, né? O turismo foi um dos setores mais impactados durante, o setor de serviços, né? Um dos mais impactados durante a pandemia. Então, trazer, tá, mas aí, né, porque as pessoas tiveram restrição, né? Não puderam viajar, né? Então, claro que o setor do turismo foi impactado, mas é interessante quanto foi impactado, né? Quantas pessoas perderam emprego, ou quantos, sei lá, hotéis fecharam, tentar trazer alguma coisa nesse sentido. Né? Então, mercado de trabalho, o comércio internacional, trazer questão fiscal do município, né? Quanto que o município, sei lá, deixou de arrecadar de impostos durante ali, ou sei lá, quantas empresas, né, tentar entrar em contato, por exemplo, com uma associação comercial e verificar o seguinte, pô, eu não tenho esses dados, mas aqui em Ponta Grossa, por exemplo, quantas empresas fecharam durante a pandemia? Né? Quantas empresas fecharam durante a pandemia? Talvez algumas podem ter sido criadas, mas qual que é o saldo? Né? Talvez o saldo seja negativo, né? Talvez mais empresas tenham sido fechadas do que criadas durante a pandemia, mas quanto? Né? Talvez trazer isso já é um boletim, né? Falar, ó, devia trazer aqui informações sobre o setor empresarial aqui, trazendo números de empresas que foram criadas, fechadas a pandemia, traz uma informação lá, já é um boletim sobre a realidade, né? E que são dados bem interessantes. Né? Então, ó, questão fiscal do município, número de empresas que foram fechadas, questão do comércio internacional, questão de importação e exportação, questão do mercado de trabalho, lá com dados da RAIS. Então, tem vários indicadores que podem ser utilizados para escrever o boletim, lá, a questão do turismo. Né? Eu acho que dá tranquilo. E, claro, se vocês gostarem de trabalhar com indicadores, vocês podem, digamos assim, transformar o boletim num trabalho de conclusão de curso. É claro que daí o trabalho de conclusão de curso ele tem que ser algo mais robusto, né? Maior, com mais páginas e tal, né? Mas eu acredito que dá sim. Né? Bem, se alguém tiver mais alguma pergunta, né?
Estamos quase fechando aqui, tem 6 minutos para as 9 horas, não sei se vocês tiverem mais alguma ideia, não sei se eu consegui responder tudo, né, Zé? É difícil, assim, em pouco tempo, tentar sanar todas as dúvidas, mas tem o Douglas aqui, tá escrevendo. Douglas perguntou bastante. Beleza, então, pessoal, não temos mais perguntas nessa agora. Não tem mais. Aqui a Débora está escrevendo, vamos ver se vai pintar mais alguma pergunta aí. Bem, pessoal, acho que não temos mais perguntas, então muito obrigado, né, pela prestarem atenção, tá? Tirar esse tempinho aí para estarem aqui junto comigo aqui nesse seminário. Espero tentei trazer algumas informações lá da apostila, tá? E também elucidar um pouco essa questão do boletim, tá? E espero que vocês façam um bom trabalho e que vocês tomem gosto de trabalhar com indicadores e que o boletim desenvolva, né? Ou seja, evolua, né? Melhor dizendo, que o boletim evolua para um trabalho de conclusão de curso, tá? Saber que uma ideia de trabalho foi gerada aqui na minha disciplina e essa ideia se transformou num trabalho de conclusão de curso é algo que será muito gratificante para mim, tá? Eu vou ficar bastante feliz de saber que durante a disciplina de elaboração de indicadores, alguém teve uma ideia e essa ideia gerou um trabalho de conclusão do curso, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? E boa noite a todos, um grande abraço e se cuidem, tá bom, pessoal? Abraço a todos, até a próxima.